incerteza nunca foi tão constante. Economias instáveis, disputas geopolíticas e avanços tecnológicos acelerados moldam um ambiente onde previsões lineares deixam de ser suficientes. Empresas, governos e investidores enfrentam um cenário em que as variáveis se multiplicam e os choques podem surgir de todos os lados. O Brasil convive com dilemas fiscais que pressionam a credibilidade econômica, ao mesmo tempo em que é impactado pela guerra comercial com os Estados Unidos. Ao redor do mundo, transformações em setores como energia, agronegócio, saúde e tecnologia trazem tantas oportunidades quanto riscos para líderes e organizações. O ser humano não gosta de mudança, né? A gente evita ao máximo que a mudança aconteça. Isso se reflete na empresa, né? Então você falou em transatlântico, dependendo da situação, se você não mudar, você vira um Titanic, né? Você afunda, você fica pelo caminho. Diante deste quadro, surge uma pergunta central: como se preparar para o imprevisível? Quais são as forças motrizes que realmente definem o futuro dos mercados? Que incertezas críticas precisam ser enfrentadas agora para que as empresas e países não sejam surpreendidos amanhã? E mais, até que ponto a inteligência artificial pode ampliar a capacidade de identificar sinais fracos e antecipar rupturas antes que elas se tornem crises irreversíveis? Carlos, se o futuro é incerto, o erro talvez seja ali para muitas empresas e corporações apostar num único caminho. O mundo tem vivido aí um ambiente de muita instabilidade, seja geopolítica, seja as tensões comerciais e também todas as transformações tecnológicas. Nesse contexto, como que os líderes, como que as empresas, elas podem se preparar para tantas variáveis ao mesmo tempo? É interessante que o mundo é incerto há muito tempo, né? Mas acho que a velocidade da incerteza que a gente vive hoje é impressionante, né? Eu acho que tem algumas técnicas, alguns mecanismos que a gente pode usar. Eu trabalho muito com uma técnica que se chama cenário planning, né? Que apesar de parecer algo teórico, é algo que já vem sendo usado há muito tempo, desde a época aí do pós-guerra, pelas agências americanas e principalmente pela Shell. A Shell foi uma empresa que conseguiu colocar essa metodologia prevendo a crise do petróleo de 73. Então não é pouca coisa, né? O grande segredo, acho que a grande dica para os líderes, para os empresários, é você ter a capacidade de antecipar futuros possíveis. Aqui ninguém está falando em prever, né? Nós estamos falando em prospectar futuros possíveis, possibilidades diferentes, e nessa pesquisa, nessa prospecção, você começa a ter uma perspectiva de entender, olha, se isso acontecer, o que eu faço? É o tal do what if, né? Se isso acontecer, eu estou preparado para isso? Eu costumo comparar um pouco quando a gente pega um avião, né? Que o pessoal sempre fala, máscaras cairão sobre a cabeça. Ninguém está querendo usar aquilo de forma alguma, né? É que aquele mecanismo de você estar sempre insistindo faz com que você esteja preparado caso aconteça alguma coisa. Esse é o ponto, é você estar preparado, né? Be prepared para a situação. Em alguns momentos de crises, principalmente acho que muitos líderes, eles, como você até colocou, muitas vezes até conseguem se antecipar ou tá ali com, né, um plano, qual é a alternativa ali a ser usada, justas rotas, até a gente vê que muitas empresas elas conseguem transformar riscos em oportunidades, enquanto outras, infelizmente, talvez não por estarem preparadas, elas não conseguem, talvez, aproveitar tanto essas oportunidades. O que explica, de fato, essa diferença de postura estratégica entre alguns executivos em cenários de tanta incerteza? A gente, durante muito tempo, viveu a era do planejamento estratégico. Planejamento estratégico dá uma impressão de que a gente tem que gastar energia planejando. Na verdade, a gente tem que ter pensamento estratégico. Então, 24 horas por dia eu tenho que estar pensando no que pode acontecer. E eu tenho que agir rápido, né? Mudar rápido, né? O pessoal gosta de falar a palavra pivotar, né? Eu tenho que mudar rápido quando eu percebo que algum sinal do ambiente muda. Só que eu não consigo mudar se eu não tiver treinado para isso. Então, à medida que eu consigo me antecipar, observar futuros alternativos, né? Fazer análises claras, olha, se isso acontecer, qual o caminho que eu tenho que tomar? Eu consigo agir mais rápido. O fato de se preparar não significa que você vai usar. Se bobear 90% da preparação que você faz, não vai usar. Só que a hora que você precisa usar, você tem que ser rápido na ação.
né? Então, acho que isso que faz a diferença entre um bom líder, um bom executivo, uma boa empresa, né? Eu tenho trabalhado aí há 20, 25 anos com a formação de executivos e a gente percebe que aquele pessoal que tem um diferencial, que consegue navegar em turbulência, é aquele que tem capacidade de ler esses sinais e ser rápido na ação. Também não adianta ler o sinal e não agir. Carlos, a gente sempre ouve, né, muitas vezes falarem que quando as empresas maiores são, é mais um transatlântico ali para manobrar, é muito mais difícil, até porque depois a gente até vai se aprofundar um pouco mais, mas na questão da cultura da empresa e nessa pivotada, né, que você traz aqui pra gente, eu queria até entender, né, o quanto essas empresas grandes, elas conseguem ter essa capacidade de fazer transformações diferente do que, por exemplo, empresas menores que conseguem talvez testar ali outros modelos sem correr grandes riscos. Até porque muitas empresas, elas acabam se apoiando em projeções mais lineares, né? Talvez ali acreditando que o futuro pode ser apenas uma continuação do presente. O quanto que na prática se constrói ali cenários, como você trouxe pra gente, capaz de considerar essas rupturas, essas mudanças, até essa pivotada ali dos negócios, sem impactar o presente. O ser humano não gosta de mudança, né? A gente evita ao máximo que a mudança aconteça. Isso se reflete na empresa, né? Então você falou em transatlântico, dependendo da situação, se você não mudar, você vira um Titanic, né? Você afunda, você fica pelo caminho. Então o grande desafio dessas grandes organizações é criar uma cultura de agilidade. Você falou em cultura. Cultura é um negócio complicado porque ele explica tudo e não explica nada, né? Mas à medida que eu tenho uma cultura de agilidade, de atenção, né? De observar, às vezes as pessoas que não estão diretamente ligadas à alta gerência, à alta gestão, elas têm uma capacidade de ler melhor o ambiente. Então, a gente tem que estar atento com o que está acontecendo na ponta, tem que estar atento com o que acontece com os nossos funcionários e, principalmente, estar atento com o que acontece no mercado. Quando a gente ouve esses discursos, o executivo, o líder tem que sair, tem que ir lá na porta, tem que ir na loja, tem que ir no chat da internet, entender o que está acontecendo, isso é fundamental, porque isso faz a diferença entre quem tem uma percepção boa sobre o ambiente e quem não tem. E é a partir dessa percepção boa que você consegue mudar. Se você já tem uma visão deturpada do que está acontecendo, você mudar vai ser muito pior. Agora, se você tem um bom ponto de partida, consegue olhar futuros alternativos e falar assim, olha, se isso aconteceu ágil rápido para cá, você já tem os instrumentos, você preparou mentalmente. É muito uma questão de criar um pensamento estratégico de mudança e não simplesmente ir mudando conforme as coisas vão te impondo mudanças, né? E acho que você traz um ponto interessante, e até em outros episódios aqui, anteriores do Mercado and Beyond, estava falando um pouco mais sobre a marca, né, credibilidade, construir marca, e o quanto muitas empresas elas acabam se sentindo também reféns de mudanças significativas para conseguir ter mais engajamento nas redes sociais, ou enfim, né, ter ali mudanças significativas de público. A gente até comentava aqui de marcas famosas como Jaguar, enfim, como Nike, empresas que têm até mudado essa cultura numa tentativa de capturar aí novos públicos e muitas vezes acaba sendo até um erro. E aí você traz agora um elemento que é importante, porque muitas vezes também a marca ela fica se sentindo pressionada em tentar trazer uma outra estratégia e uma mudança pode ser até um erro fatal nesse sentido, né? Você falou de algumas marcas, né? Eu sei que a Jaguar tem passado por algumas dificuldades, Land Rover, outras marcas, que assim, elas deixam um padrão de identidade de marca e vão para outro e acabam perdendo o público anterior e não conquistando o público novo, né? Então, eu acho que o segredo, a gente fala muito de propósito, e eu sou meio contra ficar só falando de propósito, senão tudo vira propósito. Mas eu tenho uma razão de existir como empresa, como negócio. Então, qual que é a minha razão? É produzir os melhores carros, é produzir os melhores perfumes, é produzir a entrega, delivery mais rápido, porque no final do dia, marca é importante, mas você se identifica com aquilo que te entrega. A palavrinha-chave é entrega. Você comprou um negócio, chegou rápido, você vai identificar aquilo com entrega. Com redes sociais, hoje você pode detonar uma empresa, detonar uma marca em questão de segundos. Então, se ela entrega aquilo que ela se propõe, é perfeito. Então, o grande desafio de quem fica mudando toda hora demonstra uma falta de estratégia, demonstra uma falta de posicionamento, porque antigamente você olhava para os concorrentes, né? Eu brincava que se trabalhar com bancos, se você tivesse conta num banco concorrente, você era mandado embora. Hoje é o contrário. Hoje eles te estimulam a ter conta no concorrente para você saber como o outro funciona e o que ter tem a experiência do outro. Ter a experiência do outro. Então, essa inteligência, eu acho que a palavrinha-chave do que a gente está falando de cenários aqui é inteligência. É inteligência competitiva, é inteligência da conjuntura, né? Isso vale para a empresa, isso vale para a geopolítica.
a gente vê esses movimentos, principalmente ligados a essa questão ideológica, quer dizer, você ter a inteligência de participar, opinar, fazer na hora certa, já é um passo para você ser estratégico. Né? Tem que segurar os impulsos. Isso vale para pessoas e vale para a empresa. O impulso, eu vou atuar no digital se eu não tenho experiência nenhuma no digital. Bom, se eu não atuar no digital, eu posso estar morto, mas eu preciso entender isso antes de sair fazendo e às vezes dar com os burros na água, como falava antigamente. Né? Antes de eu me aprofundar até um pouco mais sobre o cenário, acho que econômico, né, ou as incertezas que acabam pesando mais, que moldam o Brasil, só para entender, talvez, qual que seja, se dá para a gente, né, elencar quais seriam ali os equívocos ou os erros mais comuns, de repente, ou mais recorrentes, de fato, na forma como muitos líderes ou muitas empresas acabam lidando com o futuro e com essas estratégias. Olha, eu acho que a própria dinâmica das empresas hoje ela é contaminada por um curto prazismo, né? Tudo é no curto prazo. Então você pega hoje um presidente de uma empresa, ele não dura mais que 5 anos. A gente tem uma piada lá na FIA que a gente não sabe quem contou, que diz de um profissional que começou vendendo Cândida naquelas combis, lembra? Vendia água sanitária na Kombi, começou a colocar limão, aí contrataram ele para vender numa indústria química, contrataram ele para ir para Unilever, começou a fazer Hellmann's com limão, foi para PepsiCo. Aí você analisa o seguinte, a carreira dele toda, ele só pôs limão nas coisas. Então você tem muito executivo hoje que é o cortador de custos, é só o que expande a companhia, que gasta, que endivida, né? Então esse tipo de profissional que é muito especializado, é muito demandado, ele acaba não estando preparado para diversos momentos da empresa. Então, a gente fala muito em profissional multitarefa, mas a gente quer sempre o especialista. E às vezes esse especialista extremado, ele não tem a capacidade, a condição de olhar essa transformação. Então, o grande treino que a gente tem que fazer com as pessoas é delas olharem para o negócio de uma forma mais ampla, e aí de novo que eu sempre bato na tecla da inteligência, quer dizer, a inteligência competitiva é um negócio que veio até meio da espionagem, né? Veio aí desse ambiente de você olhar o que o outro está fazendo, o que o seu competidor está fazendo. Então essa inteligência é fundamental para você saber momentos, ideias, oportunidades, e até uma coisa que a gente não é treinado, mas que o chinês, por exemplo, esperar. O não decidir, o não fazer é uma decisão. E a gente está muito acostumado a ter que fazer, tem que decidir, tem que ir. E nessa tem que ir, você acaba indo mal. Né? Por conta do imediatismo até, né, que a gente estava falando. Exatamente. Ali. Ô Carlos, e nesse sentido, quais são talvez ali as maiores incertezas que acabam moldando o Brasil num horizonte, vamos colocar não só um horizonte de curto prazo, mas de 5, 10, 15 anos, né? Quando muitas vezes as empresas elas tendem a tentar olhar ali para o futuro, a gente sabe que o cenário econômico é um grande desafio para os empresários, para a indústria, para a empresa como um todo. O que de fato deve ser mais ali olhado? Quais são essas incertezas? O que pesa mais na hora de fazer um planejamento mais futuro? Eu acho que para a empresa, por exemplo, vai depender um pouco do segmento que você está. Né? Mas eu acho que a gente tem algumas incertezas futuras que são globais. Então, quando você pega essa questão da radicalização das redes sociais, essa questão da comunicação, de muita gente não ouvir o que o outro está falando, isso é global, não é só nosso. Né? A gente tem um desafio no Brasil, que é essa questão também do rompimento, esquerda-direita. Você tem uma questão do conservadorismo que se instala cada vez mais na sociedade, dessa mudança social que a gente tem em relação a como a gente encara as coisas, né? O mundo hoje, a gente tem que ser mais cuidadoso como a gente se coloca, como as marcas se colocam, né? E eu acho que as mudanças tecnológicas sempre estão no horizonte. E é impressionante, assim, eu que já sou jovem há mais tempo, já passei por algumas, né? Então, quando surgiu o computador, né, o PC, quando surgiu a internet e tal, sempre tinha aquela turma, isso vai acabar com o mundo, e a outra turma que diz que isso vai revolucionar. Eu sou dos otimistas que eu acho que vai revolucionar. Só que é preciso entender como as coisas funcionam, né? Porque isso realmente tira empregos, muda a dinâmica, muda a forma de trabalhar, e essa atenção tecnológica é fundamental. Então você tem esse componente social, esse componente do ambiente econômico e social, e tem o componente tecnológico que eu acho que ele acaba sendo... A inteligência artificial é mais uma dessas tecnologias que tende a dar uma revolucionada. Não é papo de professor, isso me parece que é fato. Então, quem quer sobreviver nesse mercado, as empresas que querem sobreviver, têm que ter a competência de entender isso e surfar essa onda.
É tão fato que eu vou me dedicar ao meu segundo bloco do Mercado and Beyond muito mais para esse avanço da tecnologia, né, em relação a usar essa ferramenta da forma correta, que eu acho que isso é muito importante. Só para a gente continuar aqui nessa primeira parte aqui do nosso programa, falando mais sobre planejamento, quando a gente fala em planejamento, principalmente ali para o setor privado, olho aqui, eu acho que não dá muito para a gente desassociar também as questões políticas, até porque o jogo político aqui no Brasil, ele muda, ele altera as leis, geram insegurança, a gente fala muito sobre insegurança jurídica, imprevisibilidade. Até que ponto a falta, talvez, de um planejamento de longo prazo por parte dos governos, isso pode e acaba, de certa forma, impactando também no setor privado? Eu acho que dificulta investimentos de longo prazo, né? Acho que esse é o grande impacto que a gente tem. Qualquer negócio, por exemplo, logística, outro dia eu estava conversando muito com o pessoal sobre logística. Pô, investimento numa ferrovia são 20, 30 anos, você produzir um novo avião são 20, 30 anos, né? Você desenvolver estruturas das cidades é um longo prazo, né? E o ambiente político que a gente tem hoje, ele não favorece isso. Porque eu lembro de ter ido na China em 2012, você não tinha uma rede de trem de alta velocidade. Em 13 anos, eles têm a maior rede de alta velocidade do mundo, né? Por quê? Porque, em parte, também é um regime fechado, determina-se e cumpra-se, né? Então, esse ambiente regulatório muito tumultuado atrapalha o horizonte de longo prazo. Mas, por outro lado, se você parar para pensar, as empresas já têm um horizonte de longo prazo. O horizonte de longo prazo é que tudo vai ser incerto. Eu tenho que estar preparado para tudo. E isso cria uma resiliência, cria uma agilidade dentro do Brasil que é fundamental. Hoje ainda o Brasil é um dos centros principais de trazer executivo quando você precisa que ele aprenda a ser executivo. Quer dizer, se o cara é CEO lá de uma empresa na Suécia, o grau de dificuldade que ele tem para lidar com a Suécia é muito menor do que ele teria no Brasil. Então a gente tem uma resiliência, uma agilidade muito importante. O que a gente tem que fazer força é para que as instituições funcionem melhor. Acho que o papel até da empresa, apesar dela não estar, isso não é direto dela, ela tem como influenciar, que olha, nós precisamos de regras claras, nós precisamos de previsibilidade, né? E tem que surfar dentro do ambiente que a gente está. Se o mar é tumultuado, se tem tubarão, se tem peixe nocivo, eu tenho que me adaptar a isso, e é isso que eu acho que as empresas acabam fazendo, né? Mas que falta um pouco essa visão de longo prazo do que a gente quer ser quando crescer, né? Talvez a única vantagem que a gente tem é porque na minha geração ainda era o Brasil o país do futuro. Hoje isso não está mais colocado dessa forma, mas de uma certa forma o futuro chegou, né? A gente tem um desenvolvimento crescente, o que a gente precisa é canalizar o que a gente faz muito bem por uma visão de país mesmo, de onde que a gente quer chegar e como que a gente quer chegar. Só que isso não é trivial e esse ciclo político de que a cada 2 anos a gente tem uma eleição não ajuda em nada no longo prazo. E como que, no caso, o país ele deixa de ganhar ao não institucionalizar, por exemplo, práticas ali de construção de cenários futuros, seja na esfera pública ou também na corporativa? É porque o olhar de cenário futuro ele demanda tempo, né? A gente trabalha bastante com empresas e é uma coisa que você percebe que só empresas muito grandes e que têm a dimensão do impacto que pode acontecer é que levam a sério o cenário futuro. Não que as outras não levem, mas se você pegar o microempresário, ele está preocupado em pagar o fechar a conta do mês, né? Exato, pagar o boleto, a luz, ver se não roubaram a loja dele, se não saquearam, se a entrega chegou. Então é muito difícil você ter essa visão estratégica de longo prazo quando você não é grande o suficiente. Agora, o que você precisa desenvolver é que também, se você não tiver uma visão de longo prazo, você vai ficar no curto prazo, né? Eu não sei hoje qual que é essa medida, mas se você pega as 50 maiores empresas da Forbes de 30 anos atrás, elas não, metade delas não existem mais, né? Google, as 5 maiores aí de tecnologia, Google, não existiam há 30, 40 anos atrás. Então, é a marca da agilidade como elemento de sobrevivência. Tem uma frase do Charles Darwin que eu gosto muito, que não são as espécies mais fortes que sobrevivem, são aquelas que melhor se adaptam. Então a capacidade de adaptação é fundamental. E ter visão de futuro é uma forma de você se adaptar a isso. E nessa capacidade de adaptação, aí eu quero entrar justamente na questão da tecnologia, né? Até porque IA, né, especificamente, não a tecnologia em si, mas o uso da inteligência artificial, que acho que um momento que muitas empresas estão se adaptando, né, a essa nova revolução tecnológica nesse sentido. De que forma que a inteligência artificial ela pode ampliar
a capacidade ali das empresas de identificar até os sinais mais fracos, antecipar ali rupturas e transformar as incertezas em vantagem competitiva? Primeiro a gente precisa segmentar os públicos, né? Porque você tem aquela turma que acha que a inteligência artificial vai resolver tudo, e aí você tem aquela outra turma que acha que isso é o capeta encarnado que vai destruir todo o negócio. Na verdade, a gente tem gradações disso, né? E a inteligência artificial não é uma ferramenta que ela funciona automaticamente. O que eu acho interessante é que à medida que ela usa como ferramenta de aprendizado, né? De aprendizado, o que eu digo é ela como aprendizado e você ensinando e aprendendo junto. Você cria um mar de oportunidades gigantescas. Quer dizer, quem está usando a inteligência artificial hoje como um Google ou como um Excel está usando errado, né? Eu fiz um trabalho, por exemplo, de cenários futuros, que assim, se eu fosse fazer um trabalho com uma equipe, eu precisaria de umas 4, 5 pessoas e demoraria de 6 meses a 1 ano. A gente fez em 3 meses. Por quê? Você criou a capacidade de, vamos perguntar para diversas inteligências, vamos cruzar essa informação, mas o ponto que eu acho que é chave da inteligência é ter a curadoria daquele conhecimento. Né? Você tem ali um conhecimento, você que é CEO de uma empresa, você tem uma razão pela qual você chegou ali. Você sabe como aquele negócio funciona. Então você tem que, no limite, ser o curador do que está saindo daquela inteligência. Entendeu? Porque se simplesmente você faz ela cuspir o que ela interessa, você não tá aproveitando o máximo dela. É preciso de uma curadoria para colocar ela como parte integrante da estratégia. Carlos, a gente estava falando sobre utilizar ali a inteligência artificial, né, e não utilizar ali apenas para fazer consultas, como você colocou, criar planilhas. O que diferencia de fato hoje, por exemplo, empresas que conseguem usar essa tecnologia, não apenas como essas ferramentas, mas que conseguem até redesenhar de fato os seus modelos de negócio a partir do uso, inclusive, da inteligência artificial? Eu acho que tem 2 linhas para a inteligência artificial que são importantes. Uma é de você automatizar coisas. Então, à medida que você consegue robotizar, né, criar robôs, criar agentes de inteligência artificial, isso torna o processo mais rápido, mais prático e você vai queimar etapas. E principalmente nisso, você às vezes vai mudar o jeito como você trabalha. E isso que pode gerar uma grande produtividade para as empresas. Do ponto de vista mais estratégico, o que eu acho que é interessante, assim, eu tinha um jornalista, talvez você conhecesse o Salomão Esper, que era da Rádio Bandeirantes, ele dizia o seguinte: pior do que você não ler nenhum jornal é você ler um jornal só. Né? Eu transformaria isso para a seguinte situação: pior do que você não usar a inteligência artificial é você usar uma única. Né? Hoje, com os modelos de inteligência que você tem, né, com as diversas fontes, de inteligência chinesa, inteligências dos Estados Unidos, e todas elas numa transformação assim, violenta nesses últimos anos, à medida que você consegue integrar inteligências, já existem até alguns portais que fazem isso, e você pular de uma para outra, você consegue ter melhores resultados na análise estratégica. Você vai perceber que algumas têm melhor acesso a dados, tem outra que gera melhor um projeto, tem outra que gera melhor um aplicativo. Então, se você deixar isso aberto nesse início, né, e às vezes estimular o seu time a usar essas coisas, você pode ter surpresas muito grandes. Porque eu acho que o grande segredo da inteligência artificial, não sei se você passou por isso, mas quando surgiu, aquilo deu uma fritada na cabeça da gente, né? Aquilo gerou um estímulo. Tem gente que diz, alguns estudos aí do MIT dizem, não, que piora a questão. Eu não acho que piora a questão cerebral, melhora. Você tem estímulos para aquilo. Então, se você cria estímulos na empresa inteira, isso tende a melhorar. Se eu falo do ponto de vista, eu diria, mais individual. Quando você fala do ponto de vista corporativo, o desafio é maior. Porque todas essas inteligências estão na nuvem, né? Então, se você abastece com informações da empresa, de uma forma ou de outra, isso está indo para onde a gente não sabe exatamente. Eu não sou especialista tecnologicamente disso. Mas a gente também tem que criar nossas redes de colaboração interna, nossos mecanismos de usar isso, de transformar a inteligência artificial como algo que efetivamente produza conhecimento. De novo, a serviço dos insights que a gente precisa, do insight do gestor, do insight do gerente, do insight do negócio, né? Você tem ali análises que chegam para você e digam, ó, isso aqui é legal, isso aqui vai te dar uma oportunidade, né? E elas trabalham muito bem com números, quer dizer, você tem atalhos muito rápidos quando você quer avaliar se aquilo tem potencial ou não de dar resultado.
Ô, Carlos, você até estava falando ali, depende muito dos setores, né? E a gente sabe também, eu estava até lendo aqui que setores tradicionais, principalmente energia, agro, saúde, eles já têm enfrentado ali muitas pressões de transformações regulatórias, climática, enfim, também, e a tecnológica. Quais seriam talvez os choques mais prováveis ali que estes setores, ou também outros que você fique à vontade aqui para citar, precisam de fato mapear agora nesse cenário? Olha, eu dou um exemplo o agro, né? Por exemplo, eu tive uns 2 meses atrás, 3 meses atrás, numa feira, naquela AgriShow de Ribeirão Preto e tal. É impressionante como, assim, 95% daquela feira estava dedicada à produtividade no agro, né? O agro, por ser um lugar que tem tanta dificuldade aí em termos de meteorologia, tantas variáveis, né? Ele fica muito, diria, refém da questão da produtividade, de equipamento, de melhora. E às vezes acaba gastando 5% ali com inteligência, né, com a avaliação de dados, com a avaliação de oportunidades e tudo mais. Então, eu acho que não só no agro, mas nesses outros setores que você comentou, você ter a capacidade de sair daquele ambiente, sair daquele olhar que a gente tem naquela caixa e ver outras oportunidades que estão fora. Eu acho que o grande segredo da inteligência artificial, até mesmo quando ela alucina, né? Por que a inteligência artificial é louca? Porque ela alucina. Mas na alucinação ela também te dá alguns insights. Então, se você tem a capacidade de sair um pouco fora disso, precisamos trabalhar na produtividade do agro, ok, mas esses 5% a mais da inteligência, de que mercados, de que setores, de que negociações que eu vou fazer, isso pode ser um diferencial muito grande, que eu acho que as empresas ainda não incorporaram. De novo, você fica muito ali apagando incêndio, né? O diretor faz o papel do gerente, o gerente faz o papel do analista, e você acaba perdendo esse olhar estratégico sobre as oportunidades, sobre o cruzamento de informações que não são cruzáveis, né? A inteligência artificial trouxe uma velocidade gigantesca de você cruzar informações. Outro dia eu fiz uma palestra numa empresa, cheguei lá, coloquei o relatório anual da empresa, que tinha saído um dia antes, fiz uma misturada lá e apresentei. Aí o pessoal que era da diretoria falou, mas de onde que você tirou essa informação? Eu falei, do relatório que saiu ontem. A público, não peguei nada de ninguém, entendeu? Então isso requer essa inteligência pessoal para você usar a inteligência artificial. Nesse ambiente, vamos dizer assim, ainda com muitas pressões até de se adaptar, de repente, ao uso dessas ferramentas e ter resultados no curto prazo, como a gente estava falando anteriormente, como você enxerga, de fato, né, esse trabalho que você até citou no começo? Não é tentar acertar o futuro, mas estar preparado para o futuro. O futuro não se constrói apenas com tecnologia. A gente está falando aqui da tecnologia, estou puxando esse gancho, porque ela acaba ajudando, como você bem colocou, mas ela não constrói sozinha, né? Tem outras variáveis, tem até a cultura da empresa, como a gente falou, tem a velocidade ou não velocidade, que você pontuou muito bem, talvez não agir muito rápido é uma ação para conseguir, de fato, que as empresas consigam ali mudar, muitas vezes, a mentalidade interna, mas sem, de alguma forma, perder o objetivo de dar esse resultado também num curto prazo, né? Sobreviver ali a todas essas mudanças ao mesmo tempo. Eu acho que vale contar uma historinha, né? Essa coisa do cenário planning, ele surgiu nos anos 60, quando uma figura que chamava Pierre Vac, que era um gerente, então não era um professor, era um gerente da Shell, ele começou a olhar assim, pô, esse negócio está meio perigoso, porque o petróleo está sempre subindo, está tudo muito constante, mas o mundo começou a mudar. Eu tenho Guerra Fria, eu tenho Estados Unidos, Irã, tudo mais. Bom, o que ele começou a buscar? Formas de você pensar o futuro de uma forma estruturada. E ele foi buscar no mundo militar essa ideia de, bom, se a Rússia invadiu os Estados Unidos, o que eu faço? Né? A União Soviética na época. Né? Se a Alemanha invadir a França novamente, por mais absurdo que sejam essas ideias. E isso ele transportou para a empresa. Né? À medida que ele transportou isso para a empresa, ele tirou a empresa da acomodação. Eu sei que ninguém está acomodado hoje, mas o incômodo não pode ser medo. Né? Então você tem que trazer para a empresa esse incômodo e fazer análises que possam parecer absurdas. Nesse ambiente que a gente vive tão caótico, é divertido porque uma análise absurda não é de todo absurdo. Né? Eu estava fazendo um cenário, por exemplo, para a Embraer, e de repente a inteligência artificial saiu lá com um avião biológico, alguma coisa que tem enfim, biodegradável, alguma coisa do gênero, que para mim pareceu um negócio, uma viagem, né, muito louca. Só que você para pensar, aquilo criou alguns insights, me tirou da zona do conforto. Né? Eu posso não usar aquilo como uma metodologia, mas aquilo
efetivamente criou o incômodo. E a hora que cria o incômodo, cria a sua preparação mental. Né? De novo, para eu estar preparado, para eu construir o futuro, eu preciso me preparar. Assim, o Steve Jobs dizia assim, você tem que criar o mercado que as pessoas não sabem que elas querem, né? O produto que elas não sabem que querem. Sim. Só que quantas pessoas são Steve Jobs? Nós não somos Steve Jobs. Então, o que nós temos que fazer é como que eu navego no mundo das oportunidades que eu tenho. Né? A frase do Clint Eastwood nos seus filmes de policiais dos anos 70, ele falava o seguinte: a good man has to know his limitation. Nós temos que conseguir entender as nossas limitações. Dentro das nossas limitações, como que eu me posiciono dentro desse mercado, né? E como que eu consigo, talvez, alcançar coisas que o meu concorrente não alcance. Eu não preciso correr mais que todo mundo, eu só preciso correr mais que o meu concorrente. Olhando, né, eu até perguntei antes sobre os impactos econômicos, né, neste cenário, pensar ali na hora de se traçar esses cenários. Eu queria entrar um pouco também na questão, acho que geopolítica, né? A gente viu ali, você falou em estar preparado, parecia até talvez um cenário mais absurdo. Eu acho que a pandemia ela é algo ali muito significativo quando a gente começa a pensar, tanto da pandemia até a própria guerra ali da Ucrânia, mas a pensar as mudanças que nós tivemos nos últimos anos. O que de fato essas situações elas conseguiram ensinar sobre a importância desses cenários bem construídos? Eu acho que a gente aprende pouco, né? Se a gente parar para pensar, nos últimos 30 anos, a gente teve um monte de evento bizarro, que são os tais dos cisnes negros, né? A gente teve atentado terrorista de 11 de setembro, que foi algo... Quem viveu aquilo, que já tem uma geração que não viveu, né? E não tem ideia do que seja. Teve 2 tsunamis de proporções bíblicas lá na Indonésia. Você teve a maior crise econômica em 100 anos, que foi a crise de 2008. Então a gente... Dotcom em 2000. Exatamente, a bolha de tecnologia. A gente teve a pandemia. E quanto que a gente aprendeu com isso? Eu acho que pouco perto do que a gente deveria aprender. Né? Talvez o único aprendizado que alguns tiveram é o seguinte: eu tenho que me antecipar, eu tenho que estar preparado para as mudanças. De novo, estar preparado para a mudança não é só ver a instrução da máscara, mas é você usar a máscara. Não adianta você entrar em pânico na hora que a máscara cair, você tem que colocar primeiro em você e depois nos outros. Né? Então, eu acho que o exercício de cenários ele é muito bom porque ele treina a sua cabeça para a agilidade na ação. Entendeu? Se você começa a pensar num futuro que não está na sua previsibilidade, você começa a agir diferente, né? Então não é uma coisa aí de previsão, bola de cristal, tudo mais, mas é de você colocar no rol, se isto acontecer, o que eu faço? Eu costumo brincar, né? As pessoas não estão preparadas também para cenário bom. Se ganhar na loteria, se o cara ganhar amanhã 100 milhões na loteria, ele não tem um plano do que fazer. Provavelmente ele vai contar para a família, lascou, contou para a família, é o pior plano que você tem, né? Por exemplo, se amanhã fosse o nosso último dia na Terra, provavelmente a gente abandonaria essa entrevista e ia fazer outra coisa, porque... Né? Então, o ambiente, a tendência muda o que a gente tem que fazer. Eu tenho que me preparar para aquilo, porque uma hora pode acontecer e aí eu estando preparado para aquilo eu consigo reagir melhor. Eu falei da geopolítica e eu acho que a gente tem vivido, inclusive, uma mudança significativa quando a gente pensa ali na questão comercial e até um termo, né, que tem gente que utiliza, não sei se você utiliza, você como economista também, se você utiliza, que é a geoeconomia, né? Essa geoeconomia que está substituindo a geopolítica como um eixo ali mais central de poder global, e Trump com as tarifas, acho que fez esse tabuleiro ser ali mexido. Como que essa mudança, inclusive ela pode e vai acabar impactando países emergentes como o Brasil. A gente está numa situação no qual o Brasil ainda tem uma questão mais política por trás da questão comercial também, envolvendo Estados Unidos e o nosso país. Mas como que as empresas daqui, principalmente acho que nessa questão, né, de você falou de estar preparado, muita gente não estava preparado, indústrias exportadoras principalmente, em perder ali um cliente, um cliente grande como os Estados Unidos. Mas não só essas indústrias, as cadeias como um todo que vão se readequando. O quanto este cenário geoeconômico ou geopolítico, ele acaba sendo aí também algo a ser olhado e começar a ser repensado, não só no futuro, mas acho que agora num presente também.
É interessante, eu até não comentei muito de geopolítica, né, mas eu acho que essa questão de cenários ela encaixa perfeitamente. Quer dizer, a gente já tinha identificado nos nossos trabalhos que o Trump seria reeleito. Sim. E não porque a gente está prevendo o futuro. Você tinha uma liderança democrática fraca, né? Você não tinha uma tendência de continuidade ali, estava na cara que o Trump seria eleito. E a gente não leva em consideração, mas todos esses líderes centrados em si mesmo estão tudo na faixa dos 70 e poucos anos, tal, 70 e muitos anos, né? Quase 80. E assim, nenhum deles é eterno, certo? Mas eles agem como se fossem eternos, né? Então, um cenário que a gente pode construir é os Estados Unidos sem Trump. Aqui não é nenhuma torcida, só estou dizendo, é um cenário possível, né? Então, o grande desafio dos países e das empresas que estão dentro desses países é fazer essa leitura muito clara das possibilidades. E aí tem dois mecanismos. Primeiro, a gente tem que tirar as amarras. O mundo hoje é muito contraditório. Ao passo que a gente tem que ser mais inteligente, mais estratégico, a gente está mais amarrado na ideologia e está mais amarrado naquilo que eu acho que é. Eu estava conversando com um amigo meu, você pega todos os verbos francês, inglês, o pessoal fala I think, eu penso. Brasileiro é o único que fala eu acho. Eu acho. Então eu acho e já tenho certeza do que eu acho, né? Então o grande problema nosso é o que a gente precisa não só nosso, mas eu acho que o mundo vive isso, solta essas amarras. Você pode odiar um governo de esquerda ou odiar um governo de direita, a palavra odiar é pesada e não deveria ser assim, mas analise aquilo, tem inteligência de analisar aquilo, tem inteligência de analisar o outro governo, tem uma inteligência de analisar o seu concorrente. Porque amanhã você pode estar trabalhando com ele. Amanhã ele pode te comprar. Ou você pode comprar ele. Cadê a sua inteligência em lidar com isso? Então, esse exercício mental da inteligência é fundamental, porque o ambiente pode mudar muito rápido, né? E as alianças mudam. O grande fator desse mundo caótico é que as oportunidades são maiores. Só que você tem que ter mais inteligência para ter capacidade de aproveitar. E aí entra a inteligência emocional também, muitas vezes, né? De saber separar a ideologia ali com o que, de fato, pode acabar atrapalhando até mesmo você ter uma oportunidade, né? Pois é, e assim, eu tenho cultivado cada vez mais o silêncio, né? Porque você ser inteligente é você ter um passo atrás, às vezes, de tomar uma decisão assoberbada, porque você tem ondas na internet, você tem motivação, você está sendo provocado 24 horas por dia para dar sua opinião, né? E dependendo da sua opinião, hoje ela pode virar um problema, né? Veja aí o que aconteceu com as pessoas que opinaram aí sobre a morte do ativista americano e tal. Isso são todas elas provavelmente se arrependeram de fazer isso. Se você está representando uma empresa, é muito pior, né? Porque de repente o seu inimigo pode ser amanhã o seu presidente, né? Então você não tem que ter essa visão de amigo e inimigo. Você tem que analisar o contexto, analisar aquilo que é prejudicial ou não. Talvez na esfera, se você é político, se você está envolvido com política, aí sim é a esfera de você discutir isso. Só que a gente vive um radicalismo tão grande que cega a capacidade estratégica de lidar. E aí observa, as empresas, os negócios que têm caminhado bem são aqueles que têm uma inteligência de entender o contexto e ir adiante. Tem exceções de empresas que apoiam governos e que apoiam posições, mas em geral são exceções mesmo. O risco que você tem de tomar um partido político quando você é um negócio é muito grande, né? Então a inteligência de navegar é fundamental. A palavrinha-chave é a inteligência em todas elas, né? Sim. Emocional, artificial, natural, né? E situacional, é fundamental. São fundamentais. Ô Carlos, existe diferença, então, de fato, entre pensar cenários para empresas, para governos e para empresas, onde, de repente, as abordagens elas podem se encontrar, onde elas podem se afastar? Quando vocês começam a traçar esse planejamento ali futuro, o que de fato vocês acabam analisando, colocando como importante e crucial ali para as empresas? Isso muda conforme o setor que ela atua também? Sim, no comecinho você comentou ali sobre as forças motrizes, né? Um mecanismo da gente criar cenários é você colocar em dois eixos duas grandes forças motrizes. Então você pega, por exemplo, quais são as forças que vão direcionar os cenários de 2026? Já vamos dar um spoiler aqui, né? Vamos lá. Certamente é uma força de mais abertura comercial, menos abertura comercial, mais governo, menos governo, né? E uma linha mais esquerda, mais direita.
certo? Então, com esses 4 quadrantes, você vai ter um cenário em que você vai ter talvez um governo que vai ser uma reedição do governo atual. Muita gente pode não gostar, mas você pode ter um Lula, Lula já 4, né? 4, né? Você pode ter o Lula 4 e pode ser um Lula 4 mais radical com um presidente que está na faixa dos 80 anos. A gente não pode desprezar certos elementos, né? Tem que olhar quem é o vice. No Brasil, a gente sempre tem que olhar quem é o vice. E no outro extremo, eu também tenho um extremo que pode ser um cenário direita, né? Uma nova direita entrando aí, mais reformista, mais modernizadora, que também vai ter dificuldade, porque você vai ter um Congresso, a regra do jogo continua difícil. Sim. Eu nunca vou esquecer que o Paulo Guedes reclamava que ele tinha condição de operar 6% do orçamento nacional, o resto tudo estava travado. É o mesmo desafio que tem o Haddad, é o mesmo desafio que vai ter o ministro do ano que vem. Então a amarra continua mesmo, a menos que você queira romper com as amarras, você vai estar preso da mesma forma. E aí como rompe as amarras? Tá, vamos fazer uma Constituição. Pergunta, quem vai ser constituinte dessa Constituição? Vão ser influencers, vão ser, né? No meu tempo era jogador de futebol e Big Brother, agora vai ser, sabe lá o quê, entendeu? Então, será que é bom fazer uma Constituição mesmo? Uma Constituinte, será que é uma boa proposta, né? E aí você tem que observar os interesses individuais, porque também isso acontece muito. No Brasil, e nos Estados Unidos assim também, você vai para o interesse individual, né? Bom, esse governo aqui vai ser muito bom para o meu pedacinho, então eu vou defender esse pedaço, né? Mas esses 4 quadrantes estão aí, né? Até porque influencia também a perspectiva de taxa de juros para tomar crédito, não tomar crédito, tudo isso acaba sendo ali, acho que fica muito nítido, né? De repente, quando a gente pensa nesses cenários de governos diferentes, seja mais expansionista, menos expansionista, mais reformista. E a gente tem uma miopia do nosso pedaço, né? Quer dizer, o Brasil é muito grande, é muito complexo, entendeu? A gente precisa ter um entendimento do cara da Amazônia, em quem que ele está votando, do cara do Nordeste, do Sul, tal. Quer dizer, a gente tomar o todo pela nossa parte é muito difícil, né? Por isso que você se preparar para qualquer cenário possível, goste ou não goste, é fundamental se você quer navegar bem, né? E quais são, talvez, ali as incertezas? Acho que você falou da questão política, acho que é uma incerteza muito forte, econômica ou geopolítica, que a gente comentou, mas existem outras incertezas críticas que elas precisam também ser, de repente, enfrentadas agora, para que essas empresas, para que os países, enfim, não sejam tão surpreendidos, dependendo da mudança ali que possa ter ou não no Brasil em 2026? Eu acho que o Brasil vive uma situação interessante, que é especificamente o Brasil, né? Quer dizer, a gente está numa demanda por algo novo, ou algo diferente. Quer dizer, essa discussão do vamos tirar as pessoas da pobreza, vamos melhorar a vida das pessoas, esse discurso já soa tanto quanto antigo, a coisa mudou. Há 30 anos atrás, há 25 anos atrás, eu fui para a Amazônia, você não tinha internet, você não tinha pouco deslocamento. Hoje a internet está no Brasil inteiro. Isso muda a forma como as pessoas veem o mundo, fazem negócio e negociam. Então, a gente tem outras ansiedades, a sociedade tem outras ansiedades, não significa que a gente acabou com a pobreza, não significa que o mundo está ótimo, excelente, mas nós somos um outro país. Entendeu? Então a gente tem que observar que essa demanda da sociedade é fundamental. E o candidato, né, os presidenciáveis, tiverem a capacidade de canalizar isso, porque é muito você canalizar um anseio. Por que o Trump foi eleito lá em todos os estados, praticamente foi 1 ou 2 que ele não foi eleito, todos eles teve maioria, praticamente todos, e o colégio eleitoral foi todo a favor dele, porque ele soube captar uma vontade nacional. Goste ou não goste do Trump, ele foi eleito uma votação muito superior à que ele tinha sido eleito lá em 2020. Aí entra uma questão de estratégia, nesse sentido, dele captar realmente sim. o que o outro ali quer ouvir também. Exatamente. Né? O Trump eu acompanhava, ele tem um canal lá nos Estados Unidos, que é um canal meio de extrema-direita, que vende até o ursinho do Trump. Eu sempre acompanhei esse canal por uma curiosidade. Ele faz os ralis, aquele rally onde ele tomou o tiro, ele faz esses ralis desde que ele perdeu a eleição, ele começou a falar, o que é rally? Ele vai num lugar, faz uma reunião, traz lá num estádio, num ginásio, leva lá 2.000 pessoas, falava o que ele, né, do jeito dele ali, o que ele estava falando. Isso é estratégia, isso é você reafirmar o que você está dizendo. Ele batia em cima do Biden, batia em cima do governo democrata, ele foi estratégico em construir isso, ele teve ação em construir isso.
né? A pergunta que eu deixaria no ar aqui para o pessoal que está nos assistindo: os candidatos à presidência para o ano que vem no Brasil estão fazendo isso? Até que ponto que eles estão se tornando nacionalmente conhecidos, né? O Lula já é nacionalmente conhecido, mas até que ponto que ele está limpando a barra dele com quem não gosta dele, né? Então, isso é estratégia. Uma coisa é você ver o sinal, a população está demandando tal coisa. A estratégia é o que eu faço. Qual é a agenda também, Qual né? é a agenda? O Bolsonaro foi feliz nisso, né? Não pode negar, ele era um deputado que ninguém conhecia, por meio das redes sociais ele se tornou nacionalmente conhecido e até hoje é considerado o mito dessa direita. Ele foi estratégico, não dá para negar nisso. Talvez não tenha sido estratégico em manter o poder, mas que ele foi estratégico na construção da candidatura dele, ele foi. Porque a gente tem a mania de achar que as coisas não levam tempo. Levam tempo, a gente precisa ter paciência. Essa é a grande diferença do chinês para o brasileiro. Chinês é uma visão de longo prazo, é geracional. Nós somos uma visão de amanhã. A gente não sabe, hoje é segunda, não sei o que eu vou fazer na terça. Nós precisamos ser mais... O estratégico passa pelo longo prazo. O Brasil não tem uma visão de longo prazo porque também nós não temos. A sociedade precisa ter essa visão de longo prazo. E até porque na parte política o longo prazo não traz o voto também, né? A gente sabe que muitas vezes as campanhas elas são construídas num curto prazo e falta esse planejamento. Nesse sentido, o Carlos, não só o governo, né? Quando a gente pensa no Brasil como governo, mas eu falo muito também no setor privado, na empresa, o quanto que de fato, né, lidar aí com essas crises, como você muito bem colocou ali, o Brasil consegue lidar ali com muitas crises, o quanto isso pode ser uma vantagem no sentido da resiliência, que eu pergunto mais aqui, ou então realmente é um obstáculo para quando a gente pensa em competir globalmente ou alcançar ali talvez novos patamares? Quase, eu não diria que é estatístico, porque eu não tenho provas disso, mas todas as vezes que as crises são muito fortes e você tem uma capacidade de respirar 5 minutos, isso muda tudo, né? Se você vai brigar com alguém no trânsito, se você vai uma encrenca numa loja, se você... né? Não que eu seja encrenqueiro, mas às vezes eu sou, né? Se você respirar 5 minutos, muda tudo, né? Quer dizer, eu nunca vou esquecer de um caso de uma pessoa que se salvou, que estava no andar, que foi atingido pelo avião do 11 de setembro. Eu lembro que o avião atingiu, aquilo desmoronou tudo, e ele levantou e durante 5 segundos ele raciocinou e falou assim: isso aqui foi atingido por um negócio muito grande, se eu ficar aqui o prédio vai desabar, eu tenho que fugir, tá todo mundo dizendo que tem que ficar, porque a mensagem era: fique onde você está, aguarde socorro. Ele sabia a informação, ele sabia quanto tempo demorava para chegar no térreo, eram 15 minutos. Ele falou: eu vou embora daqui agora. Então ele tinha informação, ele viu o cenário e ele saiu. Ele saiu da porta do World Trade Center, o prédio desabou. Então isso é um exemplo de alguém que intuitivamente criou o cenário. Quer dizer, se você sabe que nós vamos viver o ano que vem, um ano de turbulência eleitoral, vai ter gasto público até o infinito, certo? Equilíbrio fiscal, ajuste, não vai acontecer o ano que vem, entendeu? Se não acontecer muito, se não for um déficit muito grande, já tá bom, entendeu? Vai bombar, vários setores vão crescer, 2027 é que o desafio. Você já sabe disso, essa informação tá dada, entendeu? Você tem aí, sempre ano eleitoral, acontece alguma coisa meio exótica, meio radical. Vamos medir uma coisa radical de esquerda, uma coisa de direita. Tá, como que eu navego nesse ambiente? O que vai faltar para mim como empresa ocupar o espaço? O que vai sobrar que eu vou poder ganhar dinheiro com isso ou ganhar negócio com isso? É aí que eu tenho que atuar. Mas você precisa desses 5 minutos para poder, vamos refletir sobre o que está acontecendo, que foi os 5 minutos que quem na pandemia conseguiu migrar do offline para o online. Quem conseguiu ter essa frieza ganhou muito dinheiro na pandemia. Quem tem esses 5 minutos de atenção, de inteligência, de mudança, consegue se dar bem. Você traz praticamente até uma parte da minha próxima pergunta, mas eu acho que falta a gente formular ou pensar realmente ali num CEO, está nos assistindo, um executivo, enfim, um empresário. Qual é a pergunta que ele deve estar se fazendo hoje, pensando já num futuro para a empresa dele, ou para a profissão, ou para o cargo que ele ocupa? É muito interessante, né? Você falou das inteligências, eu acho que tem um componente do alinhamento das agendas, né? Eu gosto muito dessa palavra. Quer dizer,
o executivo também tem a agenda pessoal dele. As pessoas têm a sua... Você separar o profissional do pessoal é muito difícil. Muito. Então é por isso que quando você começa a analisar político sob essa perspectiva, melhora a sua análise. Porque entra o ego, né, entra a vontade, quase vira psicologia o negócio, né? Então, o executivo de uma empresa, ele também tem que calibrar isso, né? Excelentes executivos, às vezes, não foram aqueles que mais fizeram coisas, mas foram aqueles que tiveram capacidade de gerenciar situações. Você pega, por exemplo, quem é o CEO, sei lá, da Volkswagen, CEO da Fiat, CEO de qualquer empresa aqui no Brasil multinacional, ele não tem todas as cartas na mão, ele está obedecendo uma matriz que tem diversas unidades, que pode olhar para o Brasil amanhã, vou fechar essa parte porque para mim não está dando resultado. Então ele tem um exercício contínuo de olhar para fora, de olhar para dentro, e um bom executivo hoje é aquele que ele consegue alinhar as agendas, que ele consegue trazer o time com ele ali, fala, vem junto aqui para a gente fazer o que eu preciso fazer, consegue olhar para cima e dizer, consegue ir para o cliente e falar. E talvez aí talvez seja um pouco romantismo meu, mas você tem que ser legítimo. A legitimidade é importante, né? Quer dizer, se você transparece que está fazendo aquilo porque você acredita naquilo, isso muda a forma como as pessoas te leem, te veem. Podem até não gostar de você, mas falar, pô, o cara errou ali, mas errou querendo fazer certo. Entendeu? Então essa legitimidade é que dá o valor da liderança. E aí ele consegue liderar lá para fora, ele consegue liderar aqui para dentro, ele consegue liderar as pessoas, ele consegue liderar a própria casa, né? A própria família, porque, além de tudo, ele tem que gerenciar a vida, o gato, o filho, né? Sim. Então, eu acho que essa leitura atenta das agendas é uma coisa importante para você conseguir conciliar a ação executiva nos dias de hoje. Você falou aí do lado pessoal também. Quero saber quem é Carlos Honorato agora, para a gente encerrar essa nossa conversa. Perguntas complexas, né? Bom, eu sou economista. Essa dizem que é a mais difícil, por sinal. Mas você devia avisar que tem essa pergunta, né? Não, eu sou economista, né? Eu costumo brincar que quando eu me formei, ao invés de eu tentar virar banqueiro, eu tentei salvar o mundo. Eu trabalhei naquele programa de alfabetização solidária lá da doutora Ruth Cardoso, que me deu várias oportunidades de conhecer o Brasil profundo, aí, Amazonas, Nordeste, fui para o Timor-Leste, Moçambique. E como eu não consegui salvar o mundo, depois eu tentei me salvar, né? Então aí eu fui para a vida executiva e para a vida de estudo, né? Então fiz mestrado, doutorado, mas sempre com esse viés mais prático, né? De tentando olhar como a empresa funciona. Quer dizer, acho que o grande detalhe de quem trabalha com administração, com economia, a empresa é o laboratório. E é legal, né? E às vezes eu critico um pouco a academia, porque o pessoal fica dando aulinha lá. Tinha um professor meu de economia muito bom, chamado Juarez Guizzieri, dizia o seguinte, se você não sabe fazer, você ensina. E eu sempre fiquei com isso marcado porque eu não quero ter esse traço de professor. Então, principalmente quando você vai para a administração, você tem que fazer. Você tem que errar, você vai dar com a cabeça a cabeça na parede, né? Como empreendedor, né? Porque é fácil falar assim, eu já quebrei 2 vezes, tá? Mas na hora que você está quebrado lá embaixo, voltar é que é difícil. Falar depois que voltou é fácil, né? Então, acho que o exercício da atividade executiva, corporativa, de estratégia, de gestão é muito legal. E, principalmente, assim, sofrer menos. As pessoas hoje, elas se envolvem demais com coisas que não são delas. Quer dizer, essa briga toda ideológica, acho que é um desperdício de tempo tão grande. Você tem que discutir, você tem que defender posições, você tem que crer em coisas, mas o mundo está mudando, né? Eu fico pensando assim, se o Trump tiver sucesso em algumas tarefas dele, né, econômicas, algumas coisas que ele está fazendo economicamente, alguns prêmios Nobel aí vão perder o prêmio, porque eles dizem exatamente o contrário. Só que o mundo mudou, né? Para terminar, tem um economista que diz o seguinte, não é a economia que está piorando, é o senso do entendimento da economia que está melhorando. Né? Esse foi, não me lembro o nome dele agora, mas ele foi prêmio Nobel, é um dos primeiros prêmios Nobel lá, Ronald Coase, que é da área de economia institucional. Então, nós estamos entendendo melhor a economia. Quando eu fiz economia no milênio passado, você estudava economia e discutia se o papel do Estado era bom ou não. Hoje a gente tem quase certeza que economias que funcionam tem que ter um governo que tenha superávit primário. Isso há 30 anos atrás era dúvida. Então nós estamos evoluindo, nós estamos melhorando. Então Carlos Honorato é um pouco de tudo isso aí.
Maravilha, Carlos. Quero agradecer. Muito obrigada pela sua presença, por estar aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, sou muito grato à oportunidade, gosto muito de vocês. Precisando, estamos sempre à disposição. Com certeza. Obrigado. Já está mais do que convidado. Quero agradecer você também que está aqui acompanhando a nossa programação. Obrigada pela sua audiência. Mercado and Beyond de hoje fica por aqui. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.